É galera, parece que o hype é real, isso porque acabaram de vazar algumas imagens do novo mangá do Minato que tá pra sair dia 18 agora, sendo escrito e desenhado pelo próprio Kishimoto. E galera, me parece que esse mangá vai ser tudo o que os fãs esperavam e mais um pouco. Isso porque, como vimos nas imagens, logo no início teremos uma lendária luta do time Jiraiya, isso mesmo, o misterioso time Jiraiya contra ninjas da Vila da Pedra, especificamente os dois Jinchuriks da Pedra, o Roshi, dono da Biju de 4 caudas Son Goku, e também o Han, dono da Biju de 5 caudas. Essas imagens nos revelaram também o processo de criação e domínio do Minato junto ao Rasengan. Temos também Mito Uzumaki transferindo a raposa de 9 caudas para Kushina Uzumaki e por fim veremos todas as dificuldades que a Kushina Uzumaki teve para dominar a poderosa raposa de 9 caudas dentro dela, junto é claro com o auxílio de seu marido Minato Namikaze. Então já deixa o seu like e fique até o final que eu tenho certeza que você vai curtir bastante esse vídeo. Eu sou o Camus, sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar e sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Bom, e sendo liberado algumas imagens coloridas e outras não, logo no início, como vocês podem ver, temos aqui uma lendária luta do time Jiraiya. Isso mesmo, aquele misterioso time Jiraiya que até hoje nunca foi explorado, parece que está prestes a ter a sua história contada mais um pouco, pelo menos podemos ver ele no campo de batalhas. E foi nessa luta que muito provavelmente o Minato teve o primeiro contato com as bombas Biju, até porque o Minato criou seu Rasengan inspirado na forma com que as Bijus criavam as suas bombas Biju. Então, provável que essa tenha sido a primeira vez que o Minato teve contato com esse tipo de técnica e ali ele já começou a entender mais ou menos como que funciona. Só que essa imagem é muito interessante porque nela mostra os Jinchuriks Roshi e Han em suas formas finais de Biju. Então isso significa que eles conseguiam dominar a sua Biju até ali as formas finais, e isso é bem interessante. Logo após esse combate, as próximas imagens que temos mostram a relação da Mito Uzumaki com a Kushina Uzumaki. Isso já foi mostrado um pouco no anime, algumas imagens temos no anime, porém nada sobre a relação dessas duas kunoichi foi mostrada, mas aqui a gente pode ver, onde as duas sobem meio que numa espécie de templo Uzumaki e conversam, falando muito provavelmente sobre o que é ser um Jinchurik. Então, nessa foto a gente vê a Kushina ainda criança conversando com a Mito Uzumaki pouco antes da Mito Uzumaki vir a falecer e transferir a raposa de 9 caudas para ela. Com essa etapa terminando com a Kushina olhando para o monumento dos Hokage. E eu não consigo falar o que eles estão falando aqui nesse quadro porque tá em japonês e eu não entendo japonês. Então as imagens cortam para outro lugar e aqui, como vocês podem ver, temos o Minato muito provavelmente criando o Rasengan pela primeira vez, pois pela cara de entusiasmo dos ninjas, parecem que finalmente eles conseguiram executar essa técnica, onde, como vocês podem ver, o Jiraiya, mestre do Minato, fica muito feliz ao ver o seu aluno realizando uma técnica de tamanho poder. As imagens cortam de novo para Kushina, agora já adulta e como Jinchurik, só que o mais interessante disso tudo é que muito provavelmente a Kushina teve grandes dificuldades para conseguir dominar a raposa de 9 caudas dentro dela, e essas imagens mostram isso, pois pelo que parece, Kushina rapidamente perde o controle de seus poderes e acaba prendendo alguns ninjas da Anbu com as suas correntes adamantinas, e olha, coitado dos ninjas da Anbu, sempre apanhando, não é mesmo? Mas enfim. Na próxima imagem parece que temos aqui a Kushina brigando com a raposa de 9 caudas de uma forma muito semelhante como o Naruto brigava com a raposa de 9 caudas no passado, meio que no mundo espiritual debatendo com a Biju que está presa pelas correntes do seu selamento. Então, quando a Kushina estava perdendo o controle de seus poderes, aparece Minato Namikaze, que rapidamente executa o selo dos 8 trigramas na barriga da Jinchurik, igual no passado o Orochimaru chegou a fazer com o Naruto na Floresta da Morte durante as provas dos exames Chunin, onde esse selo dos 8 trigramas serve para prender a Biju dentro de seu Jinchurik. Porém, a gente tá falando da raposa de 9 caudas, e nessa imagem a gente consegue ter um deslumbre bem interessante de como é a Kushina no manto de Kyuubi, até porque a gente nunca tinha visto a Kushina no manto de Kyuubi, apenas o Naruto, mas aqui a gente consegue ver como que é a Kushina no manto de Kyuubi, e galera, é muito interessante. Então a cena corta e pelo que parece fica uma espécie de símbolo do clã Uzumaki gigantesco dominando toda a região, e eu não sei te dizer se nesse momento o Minato e a Kushina começam a lutar contra Kurama no mundo normal ou no mundo espiritual, igual o Naruto lutava contra Kurama lá na época de Naruto Shippuden, eu não sei te dizer,
mas se inicia uma lendária luta do Minato e a Kushina contra Kurama, onde Kushina usa as suas correntes adamantinas para prender a Biju, que estava prestes a soltar uma poderosa Bijudama, mas estamos falando de Minato. Então, Minato Namikaze aparece com um Rasengan para bater de frente contra a Bijudama da Raposa de 9 Caudas. E olha essa imagem do Minato executando um Rasengan contra a Bijudama. É simplesmente incrível. Então, me parece que depois de receber um Rasengan no focinho, a Kurama fica um pouco mais enfraquecida e assim um pouco mais contida. E é nessa hora que Kushina consegue retomar o controle de sua Biju. Onde nessa próxima imagem vemos o Minato bem cansado e aqui com uma kunai do seu Hiraishin, ou seja, o Minato aprendeu o Hiraishin antes do Rasengan, até porque aqui ele já tá utilizando o Hiraishin, e aqui aparece Kurama meio bolada, falando alguma coisa pra Kushina, muito provavelmente com raiva de ter perdido essa luta pro Minato, até porque naquela época Kurama ainda era uma criatura extremamente maldosa e também muito magoada com tudo que os seres humanos já fez contra ela. Então aqui Kurama certamente deve estar bem brava com tudo que aconteceu. Depois temos Kushina meio assustada olhando para Kurama e por fim temos Kushina no chão e Minato cansado após conseguir salvar a sua esposa. Então, como eu já falei, por ainda não estar traduzida, fica muito difícil de entender tudo o que aconteceu nesse mangá, mas só por essas imagens já dá para perceber que esse mangá vai ser bem legal e certamente vai fechar várias lacunas e responder várias perguntas que muitos dos fãs tinham desde o início da obra. Eu particularmente estou extremamente empolgado para ler esse mangá e ver tudo o que acontece nessa história que foi escrita e desenhada pelo próprio Kishimoto. E com certeza também tô muito empolgado pra ver isso virar um mangá ou quem sabe um filme, até porque as histórias do Minato são certamente as melhores. E vale ressaltar que se esse mangá der certo, seria muito legal, mas muito legal mesmo, que o Kishimoto fizesse coisas bem parecidas com essa, falando do Hashirama, do Tobirama, do Hiruzen e de vários outros ninjas, até porque existem muitos shinobis bem interessantes que merecem ter a sua história melhor contada, como é o caso também do Sakumo Hatake, o pai do Kakashi. Então, comenta aí o que você acha desse novo mangá, o que você tá achando, quais são suas expectativas e também comente de quais outros personagens você gostaria de ver um mangá nesse mesmo estilo. Eu particularmente tô bem empolgado e ansioso pra ler esse mangá. Deixa aí nos comentários como você tá. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo aqui. Esse formato é um pouco diferente, eu gostei bastante de fazer ele. Se inscreva no radar para não perder nenhuma novidade do mundo ninja e também clique em algum desses conteúdos que estão aparecendo aí na sua tela para conferir mais o nosso conteúdo, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Até a próxima e fui!